Boa tarde a todos. Na aula de hoje, vamos falar a respeito da lei de Hess. A lei de Hess é uma outra forma que nós temos para calcular a entalpia das reações. A lei de Hess permite que a mudança de entalpia para uma reação seja calculada mesmo quando ela não pode ser medida diretamente. Isso é realizado através de operações algébricas com base em equações químicas, onde nós temos produtos e reagentes que se relacionam com a reação que nós chamamos de reação principal. Então, conhecendo as entalpias de cada uma dessas reações que se relacionam com a reação principal, nós fazemos algumas somas e multiplicações, né, as operações algébricas, tanto com a equação como com os valores de entalpia, e assim a gente consegue então determinar a entalpia de uma reação. Quando a gente faz operações com equações químicas, algumas considerações devem ser levadas. Primeiro, algumas reações são invertidas, né? É necessário inverter a equação. Quando a equação é invertida, o sinal de entalpia também é invertido. Em algumas situações também será necessário multiplicar ou dividir os coeficientes de uma equação. Quando isso é realizado, o valor da entalpia também deve ser modificado. Então vamos olhar com mais detalhe e entender como isso tudo funciona. Então, imagine o seguinte, nós temos o reagente A se transformando no reagente B. Nós não conhecemos o valor da entalpia desta reação direta. No entanto, nós conhecemos a conversão de A para um intermediário D, conhecemos a entalpia de D se transformando em E, né, num segundo intermediário, e conhecemos a entalpia do nosso intermediário E se transformando no produto B. Então, observe que se eu seguir este caminho, eu chegarei do reagente A para o produto B, só que num caminho alternativo. Então, se eu conhecer os valores dessas entalpias, basta somarmos cada um desses valores e encontraremos assim o valor da entalpia da reação direta. Então, vamos colocar aqui a nossa equação principal, que é a equação direta, e abaixo dela vamos colocar as equações e as entalpias das reações intermediárias. Então, nós conhecemos o valor da entalpia para cada reação, porém, só podemos somar essas entalpias se as equações intermediárias, ao serem somadas, devemos chegar na equação principal. Se isso acontecer, as entalpias podem ser somadas e então chegaremos na entalpia da equação principal. Como que essa soma ela é feita? Como somamos equações? Simples. Somamos todo mundo que está do lado dos reagentes e somamos todos que estão do lado do produto. Em seguida, nós verificaremos quais substâncias se encontram ao mesmo tempo no lado dos reagentes e do lado dos produtos. Então, cancelaremos essas substâncias. Então, neste caso, nós temos a substância D aparecendo dos dois lados da equação, então ela desaparece. E temos também a substância E, então ela também desaparece. As únicas substâncias que sobram são A e B. Então, A se transforma em B, chegamos na equação principal a partir das equações intermediárias. Desta forma, nós podemos então calcular a entalpia e chegar na entalpia final que nos interessa. Tá certo? Então, vamos supor que nós temos aqui a reação de combustão do metano. É o nosso exemplo. Então, o metano ele reage com o oxigênio, produzindo CO2 e água. Nós não conhecemos o valor da entalpia desta equação. No entanto, existem duas etapas para esta reação.
nós temos o metano reagindo com oxigênio, se transformando em monóxido de carbono, água e oxigênio. E na sequência nós temos o monóxido de carbono reagindo com água e oxigênio, formando CO2 e água. Então observe que nós temos o nosso reagente da reação principal e nós temos o produto da reação principal, né? Eles se encontram aqui, ó, o reagente e o produto. O que não está circulado são os nossos intermediários, ou seja, eles não nos interessam. Então, nós podemos cortar todos eles, porque eles se repetem tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, a equação global é exatamente a equação de combustão do metano que está apontada aqui em cima. Então, conhecendo a entalpia da etapa 1 e da etapa 2, nós podemos somá-las e chegar à equação principal, né? A entalpia da equação principal. Então, a entalpia da etapa 1 é 607 negativo e a entalpia da equação 2 é menos 283. A soma dessas duas entalpias nos revela a entalpia da reação principal, tá certo? Então, vamos olhar um passo a passo de como proceder com a lei de Hess. Então, vamos lá. Primeiramente, determinar a entalpia de formação do metano. Essa é a pergunta, né, do exercício. Determine a entalpia de formação do metano. Então, o metano ele se forma quando o carbono reage com hidrogênio. Nós não conhecemos a entalpia desta reação, porém, nós conhecemos a entalpia de algumas equações em que as substâncias que estão na equação principal, elas aparecem nessas equações que nós chamamos de equações intermediárias. Então, essas três substâncias têm que aparecer nas equações intermediárias. Então, na equação 1, nós já conseguimos observar o carbono. Na equação 2, nós conseguimos observar o hidrogênio. E na equação 3, nós conseguimos aqui identificar o metano. Como que nós vamos proceder para somar essas três equações e chegar na equação principal? Então, vamos lá. São dados, né? O exercício ele vai dar a entalpia para cada reação. Então vamos lá. Primeira coisa, nós identificamos os reagentes e produtos. Já fizemos isso. Eu vou circulá-los para ficar melhor. Então nós temos os reagentes, que são o carbono e o hidrogênio, e nós temos o metano. Observe que o metano ele é produto na equação principal, mas na equação 3 ele aparece como sendo reagente. Então será necessário inverter ele de lado. Segunda coisa, nós temos que acertar o lado dos produtos e dos reagentes. Então, como eu falei agora há pouco, o metano ele é produto na reação principal, ele está aqui ó, como produto, tá certo? Mas na equação 3, ele aparece como reagente. Então, nós temos que inverter a equação, ou seja, transformar os reagentes em produtos e os produtos em reagentes. Então, ao inverter esta equação, nós obtemos esta segunda equação. Observe que é a mesma equação, só que do lado contrário. O metano, nesta equação, é reagente, ele passa a ser produto nesta segunda equação que nós invertemos. Muito bem. Como a gente inverteu a equação, também foi invertido o sinal da entalpia. Né? Era negativo, passou a ser positivo. Muito bem. O terceiro passo é o seguinte, já acertamos o lado de todo mundo. Quem é reagente está do lado do reagente, quem é produto está do lado dos produtos. O terceiro passo é multiplicar ou dividir as equações. Como assim? Vamos lá. Eu tenho apenas um carbono na equação principal, na equação 1 eu tenho também apenas um carbono. Não faço nada com essa equação.
O hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios na equação principal, né? Na equação 2, que contém o hidrogênio, nós temos apenas 1. Então, é necessário que nós tenhamos 2. Então, vou multiplicar toda a equação por 2. Pronto. Apareceu 2 hidrogênios agora, né? Observe que nós multiplicamos todas as substâncias foram multiplicadas por 2. Eu tinha meio de oxigênio, vai passar a ser 1. Eu tinha uma água, vai passar a ser 2. Certo? A mesma coisa nós fizemos com o ΔH. Observe que antes o ΔH era 285,5. Ao multiplicar por 2, passa a ser 517. Certo? Feito isso, o que a gente tem que fazer agora? Identificar e cancelar os intermediários, ou seja, aquelas substâncias que não nos interessam. As substâncias que não nos interessam são todas essas que não estão circuladas, né? As que estão circuladas, elas interessam, as que não estão, não interessam. Então a gente soma elas, e como que essa soma é feita? Observe que o oxigênio, ele aparece 2 vezes do lado dos reagentes e aparece 2 vezes do lado dos produtos. Afinal de contas, aqui eu tenho o número 2. Então, como ele aparece 2 vezes do lado esquerdo e 2 vezes do lado direito, nós podemos cancelá-lo. O gás carbônico, ele aparece uma vez do lado direito, né? Quando eu falo lado direito, nós estamos considerando a seta, ó. O lado direito da seta e o lado esquerdo da seta. Então, o gás carbônico aparece 2 vezes do lado direito, uma, né? E uma vez do lado esquerdo. Então, também cancelamos ele, assim como a água. Eu inverti a ordem da explicação, né? Então, a água, ela aparece 2 vezes do lado direito e aparece 2 vezes do lado esquerdo. Então, nós cancelamos a água também, assim como o gás carbônico. Quem que sobra na equação global? O carbono, o hidrogênio e o metano. Exatamente quem nós precisamos lá em cima. Então, uma vez que isso está correto, nós vamos somar os valores das entalpias para encontrar a entalpia da reação global. Somando esses 3 valores, nós encontramos o valor de menos 78,17 kJ. Então, assim a gente procede para resolver exercícios de lei de Hess.